Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia, que a temática de hoje são as organizações internacionais. Quando a gente fala de organização internacional, a gente vai lembrar, sabe por quê? E eu estive vendo, a gente já aprendeu isso, a gente já conversou disso lá no 8º, 9º ano. A gente fala, por exemplo, da instalação da ONU. A ONU é o principal organismo internacional que existe, né? Organização das Nações Unidas. E se a gente for analisar o que é isso, esses organismos, né, organizações internacionais, eles não são nada mais do que aquilo que a gente já aprendeu. ONU, tem algumas que são de caráter estatal, outras sem vínculo nenhum com o Estado, tipo o Greenpeace, né? A Cruz Vermelha. Tem vários tipos, né, de organismos internacionais. Cada um deles tem uma função. O mais importante que a gente conhece, né, é a ONU. E a ONU, ela existe justamente por causa... Quando nós falamos de organizações internacionais, nós falamos em instituições jurídicas que representam, sabe, um organismo, uma vontade, um querer. Né? Eles têm, existe como uma pessoa jurídica. Se a ONU determinar isso, aquilo, é como se uma pessoa, um Estado, um representante de peso, estivesse falando para se fazer aquilo. Pena que nem todo mundo ouve, né? Olha a gente com a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, que também é da ONU, falando, rapaziada, vocês têm que usar máscara. Rapaziada, não toma cloroquina. Cloroquina não vai adiantar, né? E, quer dizer, ela tem algumas funções de orientação, de preservação da vida, né? Tem tudo isso. Cada uma delas, né, desses componentes da ONU, tem uma função básica. A OMC, Organização Mundial do Comércio, é colocar leis, colocar restrições, né, impor sanções, impor multas, né, para países que não agem da forma correta com relação ao comércio, né? Então, agora veja só. Para a gente entender um pouco melhor, eu tenho um texto. Esse texto, é claro que ele vai estar disponível e vai ser em outro formato, e ele vai estar disponível lá no site do Benevenuto Torres. Eu vou estar usando ele aqui agora, só para mostrar um pouco dele para vocês, tá? A intenção não é ler todo o texto, não é fazer nada disso, não. Vocês seriam muito chato ficar fazendo isso. Então, eu vou partilhar esse texto com vocês, para vocês darem uma olhada nele, né? Quando vocês forem ver ele, por exemplo, lá na net, ele vai estar com alguma foto, vai estar com alguma coisa. Agora está o texto cru, só para a gente falar um pouco de algumas partes importantes dele, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Todo mundo está conseguindo ver isso que eu estou vendo aqui na minha tela? Vamos lá. Alguém faz um sim? Beleza. Então, agora a gente vai ler aquilo ali para entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Vocês vão ver que à medida que eu vou estar falando no negócio, vocês vão entender o que é esse tal de organismos internacionais. É um negócio vivo, professor? Não, é uma instituição, como a ONU. Lembrou lá do 9º ano? Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá. Eu vou conversar com vocês a respeito disso. Ó, aqui tem um videozinho que depois nós vamos assistir. Principais organizações internacionais. Ó. As organizações internacionais são órgãos multilaterais, quer dizer, não é de um único país, responsáveis pela integração internacional e acordos envolvendo diversos países. Ou seja, diversos países se reúnem e tomam decisões através de acordos, através de tratados. Mas aonde? Então, se criou um lugar, né, e uma instituição para que pudesse acontecer esses encontros.
As organizações internacionais, na atualidade, tiveram seu surgimento, na sua maioria, na segunda metade do século XX. Vamos falar a respeito de como surgiu essas organizações internacionais. Gente, deixa eu falar com vocês aqui. Então, eu vou interromper, que eu quero falar com vocês aqui, eu quero que vocês me vejam. Veja só, sabe quando que começou a surgir esse negócio de organizações internacionais para se discutir? Primeiro, quando começou muita movimentação de mercadoria, de informação, de transporte de mercadorias, começou a existir a necessidade de haver um controle, regras comerciais com essas transações. Ó, surgiu o primeiro organismo comercial do mundo para tentar regulamentar isso. Só que, de verdade mesmo, o negócio só veio acontecer com uma organização mundial depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, eles criaram um organismo chamado Liga das Nações. E daí aconteceu a Segunda Guerra, quer dizer, aquela Liga das Nações não adiantou nada, né? Daí depois da Segunda Guerra, depois das atrocidades que aconteceram, né, por causa da Segunda Guerra, né, principalmente na Alemanha, campo de extermínio, né, tudo isso daí levou, então, à criação da ONU, Organização das Nações Unidas. E essa ONU, cara, quem participa dela, os países que participam, tem alguns benefícios, podem emprestar dinheiro, tem, por exemplo, os países que são membros da ONU, né, que são filiados à ONU, alguns deles são pobres, e eles estão recebendo, por exemplo, agora, vacinas da OMS. Por que eles estão recebendo? Porque eles são países pobres e precisam ser amparados por um organismo, uma organização internacional. Então, a ONU existe para isso também. E quando acontece conflito armado, professor, a ONU não vai lá acertar o cara que é o inimigo? A ONU tem o papel de fiscalizar. É muito difícil a ONU intervir com o exército. Normalmente, é algum país dos grandes que fazem parte, né, do Conselho de Segurança, que normalmente pegam para si esse papel de policiamento. Exemplo, a Rússia, a China, os Estados Unidos, eles intervêm em áreas de conflito a mando da ONU. Tem muito disso. Invasão do Iraque, invasão do Irã, né, pelos Estados Unidos, foi uma atitude unilateral. Ele, mesmo sendo membro da ONU, tomou a decisão de ir lá e mostrar para o mundo que ali estava acontecendo alguma coisa errada. E ele foi lá e fez isso. Agora, veja só, gente. Existem vários organismos internacionais. E eu queria dar uma repassada nele aqui com vocês, ó. Vejam só. Voltando aqui, ó. Então, a gente, vendo aqui, a gente vai ver alguns organismos internacionais. Ó. A gente tem aqui, ó, a ONU. A Organização das Nações Unidas é composta, é considerada o mais importante organismo internacional. Atualmente existente. Ultimamente, por reunir praticamente todas as nações do mundo, ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, foi aquilo que eu falei, por causa daquela necessidade. A principal instância, né, da ONU é o Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança, olha só, ele é formado por um grupo muito restrito de países, né? Todos os países que podem fazer parte. O Brasil faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Só que ele não tem direito a veto. Ele pode até lá votar, não, nós devemos invadir. Só que tem lá nesse Conselho de Segurança, tem os países que têm direito a veto. Mesmo que todo mundo vote que deve invadir um país, se os Estados Unidos falar, não, eu não quero, a ONU não invade, não ajuda, não faz. A China, a Alemanha, a Inglaterra. Então, esses países, eles têm cadeiras, eles têm assentos, né, que fala assentos, né, que não caem, não mudam, é deles, é eterno, né, digamos assim, eles são da casa. O Brasil vive reclamando mais um assento lá no Conselho de Segurança com direito a mando, né?
E o Brasil ele encontra resistência para isso aí, principalmente da Argentina, que a Argentina não suportaria ver o Brasil membro do Conselho de Segurança da ONU, né? Porque ela ficaria na mão do Brasil. Bom, a gente continuando aqui, foi mais lá para baixo. A gente continuando aqui, ó. A gente vai ver alguns dos organismos, ó. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, que também faz parte da ONU, é um organismo internacional responsável por legislar as leis e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberação mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas taxas, tarifas para produtos estrangeiros. Por exemplo, a gente, para poder vender milho nos Estados Unidos, vender álcool, vender cana, a gente vende para eles. Só que a gente tem que pagar taxa. Quando a gente não tem que pagar taxa, muitas vezes esses outros países, eles dão para os produtores deles o que a gente chama de subsídio. Ou seja, eles pagam uma determinada quantia para que se plante, por exemplo, a cana-de-açúcar. Então, a nossa cana-de-açúcar não consegue concorrer com a dele. É aí que entra a OMS para regular essas transações. Entendeu? Falar, os Estados Unidos, você não pode... O comércio mundial não aceita que você pague o seu produto, porque ele vai ficar muito mais barato de quem está ali trabalhando normal, com todos os custos. Então, isso aí não pode. Os Estados Unidos falam assim, eu faço o que eu quiser. E daí a OMC, a Organização Mundial do Comércio, pode impor alguma sanção. Por exemplo, então, a partir de hoje está proibido a sua exportação de plástico. Eu falo, como que você vai impedir? Da OMC passa não para os Estados Unidos, que ele não vai obedecer, passa para os outros membros. Lá, ninguém compra plástico dos Estados Unidos. Então, ele vai ter um prejuízo e vai pensar duas vezes se ele deve ou não deve seguir as leis, Tem a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso aí surgiu lá na Segunda Guerra, Depois da Segunda Guerra, o mundo se dividiu em capitalista e comunista, Daí a OTAN, essa Organização do Tratado do Atlântico Norte, reunia os países europeus, os países ricos capitalistas, Em contraponto, os países comunistas fizeram um outro tratado também que se chama Pacto de Varsóvia, Então, são organizações internacionais. O FMI, que a gente conhece bastante, que ele empresta dinheiro para o país e depois cobra desses países uma determinada postura com relação à inflação, com relação à contratação de funcionários, de investimento em determinadas áreas, como saúde, educação, transporte. Então, o FMI é um banco internacional. Olha o que fala. O Fundo Monetário Internacional é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. É composto por 187 países e olha que dinheiro não vai faltar lá, Por isso que eles emprestam. Você tem o Banco Mundial, a OIT. OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Tem algumas coisas com relação ao trabalho, gente, que é mundial. Por exemplo, por que na China se fala muito em trabalho escravo? Porque lá nem sempre os direitos trabalhistas são respeitados. Por exemplo, ninguém pode trabalhar 70 horas por semana. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela coloca que deve ser ali em torno de 44 horas. A pessoa tem que ter direito a um salário. A pessoa não tem que pagar pela ferramenta que ela usa. Tudo isso aí são leis impostas internacionalmente. Se elas não forem cumpridas, você vai ser enquadrado como trabalho escravo. Então, olha só onde chega. A OCDE, que também é uma outro tipo de organização, que também é do comércio.
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Que é a mesma coisa da Organização Mundial do Comércio, só que são outros países que saíram da OMC e criaram a OCDE, tá bom? E a gente, continuando aqui, para finalizar, a gente vai mostrar a bandeira da ONU. Quando você vê essa bandeira, você sabe, então, que significa o quê? Um organismo que existe para tentar mediar os conflitos e possibilitar o desenvolvimento das nações. Primeira coisa, o que é nação? Nação é um conjunto de pessoas que partilham da mesma cultura, seja a língua, né, seja a escrita, seja a religião. Isso daí é que faz existir o que a gente chama de nações. Essas nações, esses conjuntos de pessoas é que se organizam, né, para formar justamente a chamada Nações Unidas, que é essa bandeira que está aí. Agora, veja só, eu vou parar aqui, e eu preciso agora que vocês prestem atenção, no negócio que eu vou falar. Eu vou passar um videozinho para vocês, muito curto, e ele vai estar falando, esse professor, eu gostei muito da forma que ele fala, e ele também dá, eu gosto muito quando ele faz aquele negócio de desenho, né, vai desenhando e vai falando. Tem pessoas que é visual, né, e aquilo dali ela começa a guardar alguma coisa, né? E o que eu preciso que vocês guardem é justamente isso, né? O que são esses organismos, né? Lembrar o nome dos 2, 3, mais ou menos o que ele significa, para que existe isso, né? É a missão hoje. Hoje a missão é essa. Então, prestem bastante atenção nesse vídeo, tá bom? Vamos lá? Eu vou colocar para vocês verem. Todo mundo está vendo essa imagem aí? Todo mundo está vendo? Tá sim. Sim, professor. Legal. Eu mostro sempre assim que eu gosto de apresentar para vocês, porque eu também sou inscrito. Eu sou inscrito de todos esses canais que eu mostro para vocês. Eu sou inscrito porque eu acredito. Eu acompanho, vejo a qualidade, vejo se ele está falando coisa com coisa, né? E aqui é o do professor Silvestre, né, de geografia, né? Ele faz um trabalho assim para o Enem, é legal. No final ele até deixa um link. Depois, ó, quem quiser dar uma... E vocês precisam, hein? Dar uma treinada para o Enem. Eu, por exemplo, eu sou inscrito num canal de preparação do Enem. Por quê? Porque eu vou buscar muita coisa lá. Eu aconselho vocês, quem tem a possibilidade, gente, por favor, não bobeie, sabe? Não bobeie. Faça inscrição num desses negócios de preparação para o Enem online, de alguma coisa que você não pague, sabe? Porque isso aí vale a pena e você aprende bem mais. Principalmente se você não trabalha e fica em casa. Tá bom? Eu acho que é a sua chance de conseguir, sabe, um lugarzinho ao sol, nada como, hein? Fala sério. Ó, vamos aumentar aqui. E daí, eu vou montar o meu microfone aqui para o som sair melhor. Ontem eu gravei uma aula, tem uns moleques aqui embaixo correndo. Dou aula na minha varanda do meu apartamento. Molecada correndo lá embaixo. Depois eu fui ver o som, molecada gritando. Pega! E eu de fone não percebi. Mas, então eu vou botar aqui para isso daí não sair. Aí essas coisas aí, tá bom? Como é que funciona aí as Nações Unidas? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Essa é a aula 14 do nosso extensivo. Para você que tem pressa, uma aula de maneira divertida, rápida e direto ao ponto.
Continuando no tema de globalização e geopolítica, nessa aula eu explico sobre a Organização das Nações Unidas e suas agências e organismos supranacionais. O que são, para que servem, como eles surgiram e funcionam até hoje. Mas vamos fazer assim, assista essa videoaula, dá joinha, se inscreva se você chegou agora e lá no final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de exercícios sobre o que eu falei aqui para ver se você prestou atenção em mim e tá pronto para imitar neném, ok? Partiu gabaritar? Nesse contexto de globalização em que vivemos, é certo que os países mantêm mais contatos entre si e isso facilita as decisões e diminui o risco de mal-entendidos. No entanto, vários autores concordam que nas questões geopolíticas não existe força capaz de barrar ou determinar suas ações dos países. O cientista político John Mearsheimer, em seu livro A Tragédia das Políticas das Potências, diz que o sistema internacional é composto por estados independentes que não possuem qualquer autoridade central acima deles. Podemos dizer então que o conjunto dos países do mundo é um sistema anárquico, ou seja, cada um tem suas próprias regras e valores e ninguém pode se meter na vida do outro. Mas para organizar as relações econômicas, políticas, militares, sociais ou qualquer outro tipo de contato entre os países do mundo e também evitar que role alguma treta entre eles, várias nações abrem mão de parte dessa soberania para manter uma espécie de política de boa vizinhança. Eles concordam em se submeter às regras criadas em conjunto para que as relações ocorram da melhor maneira possível. E é aí que surgem os organismos supranacionais. Se recorrermos à história, podemos citar o primeiro organismo supranacional formado somente no século XX. Era um organismo que buscava tomar decisões a nível mundial, impedindo conflitos armados e desastres humanitários. A Liga das Nações, organismo criado após o fim da Primeira Guerra Mundial e que tinha como objetivo maior assegurar a paz mundial para que não se repetissem agressões como observado na Grande Guerra que tinha acabado de acabar. Só que, como sabemos, se a Liga das Nações tivesse vingado no fim da Primeira Guerra, a Segunda Guerra não teria acontecido, certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim os países resolveram se organizar de fato. E surgiu a partir daí alguns organismos importantes até hoje no cenário geopolítico mundial. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Organização dos Estados Americanos, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, entre várias outras. Mas falaremos aqui da maior e mais abrangente de todas as organizações, a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU tem como principal objetivo manter a paz e a segurança internacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos. Ela busca solucionar os problemas sociais, humanitários, culturais e econômicos, promovendo o respeito às liberdades fundamentais e aos direitos humanos. Com sede em Nova York, a ONU compreende 5 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho Econômico e Social. A Assembleia Geral da ONU é composta pelos representantes de todos os países membros, tendo cada um direito de voto. Sua função é discutir os assuntos relacionados com a paz, a segurança e o bem-estar, e assim como a justiça no mundo. Apesar de ser o parlamento do mundo, esse órgão não pode tomar decisões, mas só apresenta votos de recomendação e função consultivas. O Secretariado-Geral da ONU é dirigido pelo Secretário-Geral, a principal autoridade da ONU, que tem a função de administrar a instituição. É eleito por 5 anos, com direito à reeleição, pelo Conselho de Segurança e aprovado pela Assembleia Geral. O Conselho de Segurança, ele é considerado o órgão mais importante da ONU. Cabe ao Conselho manter a paz mundial. Ele pode propor acordos ou decidir ações armadas. E ele é composto por 5 membros permanentes com direito a veto. Ou seja, se não houver consenso entre esses países sobre qualquer decisão, nada ocorre. E são eles: os Estados Unidos, a Rússia, que herdou a cadeira da extinta União Soviética, o Reino Unido, a França e a China. Além disso, há 10 indicados pela Assembleia Geral para um período de 2 anos. E essas cadeiras sempre são organizadas baseadas em um critério de regionalização: 2 assentos para o continente africano, 2 para a América Latina e Caribe, 2 para a Ásia, 2 para a Europa Ocidental e outros países como Canadá, Israel, Austrália ou Nova Zelândia, 1 para a Europa Oriental e um último para países de origem árabe. O Brasil, entre outros países, reivindica a ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança e também sua participação entre eles. O Conselho Econômico e Social. O objetivo deste conselho, chamado de Conselho Econômico e Social, é de promover o bem-estar econômico e social das populações. Ele atua por meio de comissões, também coordena agências especializadas, que têm por objetivo criar e regular ações e disputas em diversas áreas, e são algumas delas:
delas: a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, o FMI, Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura, a OMS, Organização Mundial da Saúde, e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Existe ainda a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão jurídico da ONU, com sede em Haia, nos Países Baixos. A ONU conseguiu a adesão da maioria absoluta das outras nações, passando a ser o fórum de discussão mais importante do globo, sem, no entanto, ter aí de obrigar os países a seguirem de suas decisões, tratando apenas de recomendações. Mas apesar dessa entidade exercer uma grande influência no mundo, suas ações estão subordinadas às vontades dos seus países membros, sobretudo aqueles que compõem o Conselho de Segurança. É inegável o papel histórico da ONU na mediação de conflitos e ações para evitar as guerras, mas a sua estrutura engessada também tem provocado longos impasses entre as potências, impedindo o órgão de cumprir sua principal missão, a garantia da paz. O principal caso é a questão síria, que desde 2011 e até o momento da gravação deste vídeo, o país está mergulhado em uma guerra civil que já matou cerca de 500 mil de pessoas e provocou o deslocamento de 5 milhões de sírios. As rivalidades entre Estados Unidos e Rússia, nesse caso, restringem o papel da ONU no conflito. Os norte-americanos querem derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, enquanto a Rússia defende a sua permanência. Dessa forma, como os dois países têm poder de veto, acabou criando aí uma paralisia no Conselho de Segurança, que é o órgão capaz de impor sanções à Síria e autorizar missões de manutenção de paz. E aí, gostou dessa aula? Então agora é sua vez de imitar. Clica aqui nesse card do lado que eu coloquei na descrição dele um questionário para você testar o que você aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá na resolução que você acertou ou você errou, ok? E claro, dá aquele joinha aqui no vídeo, inscreva-se no canal e Bom, eu deixei até o cara fazer a propaganda dele, para quem quiser depois entrar no canal dele, se preparar para o Enem, sabe? É uma boa opção, tá? E procure fazer aquilo que eu falei, procura na internet, existem vários canais assim, de preparação para o Enem, e vocês precisam se adaptar a essas novas tecnologias. Existe um negócio que você já deve ter ouvido falar em outras aulas, um negócio que chama protagonismo. O que é isso aí? É quando você assume as rédeas da sua educação, né? Você vai começar a procurar, sabe, meios de se informar, de se formar. E isso é necessário, gente. Nesse novo momento, nessa nova estrutura, é assim que vai funcionar. E você não pode ficar atrás, sabe, na hora de prestar o Enem, isso vai acontecer com vocês no final do ano, não pode chegar lá e não conseguir aquilo que vocês querem, né, gente? Então tem que se preparar. Tá? E uma dessas formas é acompanhar as aulas da tua escola, mas também é você se preparar por fora. Tá? Tem gente que não vê a hora de pegar o canudo do terceirão e parar, mas tem muita gente aí que eu conheço que tem maior garra e vai querer continuar, vai querer fazer uma universidade, de preferência uma universidade pública que não pague nada, né? E isso só vai conseguir se você conseguir uma boa pontuação no Enem. Então é bom você estar sempre se preparando, terceirão. Terceirão, hoje eu tenho o maior orgulho de muitas vezes entrar no hospital e ver lá um médico que um dia foi meu aluno, já aconteceu de uma aluna. Ou então, sabe, um engenheiro, um piloto, eu penso que vocês devem correr atrás daquilo que vocês sonham, tá? É seu projeto de vida, tá bom? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês a atividade, só para mostrar para vocês a atividade que eu vou estar postando para vocês, tá? E a partir de então, aqui, ó. A atividade que eu vou postar para vocês é essa aqui, tá todo mundo vendo? Vocês estão vendo a atividade aqui? Sim. Aqui. Sim. Beleza. Então, ó, nessa atividade,
uma coisa que eu preciso... Fecha o som aí que está saindo som na sala. Eu preciso... E isso daí é até meio uma questão óbvia para eu falar para as pessoas. Pessoal, não é porque é o form, você vai lá e coloca qualquer coisa. Se colocar qualquer coisa, você vai errar. Pô, de vez de você pegar e aproveitar. Porque quando eu recebo alguma atividade errada, é claro que eu não tenho como consertar ela. Você errou, você não aprendeu. Você aprendeu com um erro. Agora, veja só. Eu não posso considerar com o mesmo peso de quem fez certo. Isso é uma coisa óbvia, né? Daí, o que acontece? Eu coloco que eu recebi a atividade, mas ela teve pouco aproveitamento. Entendeu? De repente vai valer só a metade daquilo que acertou. Então, gente, poxa, dá uma lidazinha direitinho. Procura na internet. Pode procurar na internet, gente. Não tem problema. Porque quando você vai na internet buscar a solução das coisas, é a mesma coisa que você está procurando num livro. Tá bom? Hoje o seu livro é o seu computador, é o seu celular. Ó, nós temos dessa vez, tem aqui as questões, né, do nome e as séries aí, né, mas daí eu tenho 3 questões, ó, 3 questões para vocês, tá bom? Leia né, ó, os capacetes azuis, né, que é o exército da ONU. Você sabe que a ONU, ela tem exército, mas esse exército é de outros países que assumem missões, né? O Brasil, por exemplo, eu tive um aluno que ele serviu no Haiti, né? Na época que tinha a missão do Haiti. Então, ó, aqui, ó, lembra desse cara aqui? Ô, professor. Pode falar. E até quando que pode entregar essa atividade? Essa aqui, ela nem tá ainda no site. Entendi. Ela vai estar no site daqui, talvez 2 semanas. Ah, entendeu? tá. Uhum. Só que vocês já vão ter acesso ao Forbes dela. Entendeu? Daí você vai pegar, vai fazer, já dessa daqui você já está liberada. Compreendeu agora a diferença? Entendi. Muito melhor, né? Muito melhor. Então, e só tem essa oportunidade quem está aqui na aula, tá bom? Vocês conhecem esse Tedros Adhanom? Esse aqui é o presidente da OMS, né? A gente tem ouvido bastante falar desse rapaz por causa da Covid-19, né? Lembra bem da carinha dele, né? Ó, então, tem essas 3 questões e a partir de agora, podem colocar o seu e-mail válido, eu quero e-mail válido, pode colocar no chat e vamos embora, tá bom? Fazer assim? Colocou no chat, pode ir embora para casa, eu vou cuidar de mandar um e-mail para você. Então, ó, coloca o e-mail devagarzinho, tá bom? Para não errar, para não ficar sem fazer atividade. Tá bom? Senão depois vai ter que me achar e falar, Regis, mas eu não recebi. Então, coloca devagarzinho e tal, para chegar para você, tá bom? Você vai ter até amanhã, às 6 horas da tarde, para fazer essa atividade. Tá bom? Mas se eu não fizer? Se eu não fizer, não vai ter problema nenhum. Essa atividade vai para o site da escola. Tá bom? Só que vai daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas, aquele negócio vai estar lotado de coisa para você fazer. Tá bom? Então, tá bom. Rapaziada, aquele Wakanda Forever para todo mundo, tá? Eu só vou sair da sala, vou tirar daqui da sala depois que todo mundo sair, porque senão é problema na hora de receber o vídeo, né? Eu tenho que ser a última pessoa a sair da sala, senão o vídeo vai para a última pessoa que sai da sala. Né? Então, eu vou ter que ficar aqui. Coloca o seu e-mail aí e bye. Bom final de semana não. A gente vai se ver na sexta que tem aula de geografia. Provavelmente eles vão repetirem de novo a aula, né? Que é uma sacanagem. Vai ser esse assunto, mais ou menos ele vai tratar desse assunto e vocês já vão estar super afiados. E a gente conversa lá durante a aula, beleza? Durante a aula a gente se conversa. Beleza. Tchau, professor. Tchau, Mayara. Tchau, professor. Tchau, mocinha. Tchau. Tchau, Diogo. Tchau. Lucas Daniel. Professor. Tchau. Rafa Pinheiro, quem é você? Fala seu nome. Você não é Rafa Pinheiro, é? Rafaela. Pinheiro. Rafaela.
É da Rafa. Então tá bom. Tchau, tchau, Rafa. Tchau. Noemi, eu devo ter pego alguma atividade sua hoje. Boa noite. Boa noite. Você mandou coisa para mim hoje, né, Noemi? Uma coisa assim, eu lembro do seu nome. Mandei. Eu devo ter mandado Mandei. alguma coisa para você, alguma coisa assim também. Não era você que estava com dor no pulso, não, né? Não. Não. Teve uma que falou para mim que só mandou para mim só a resposta porque ela estava com dor no pulso e estava muito cansada. Eu falei, fala o quê pra você? O que você quer que eu fale para você? Mas então não era. É que eu não sou tipo do professor que fica marcando aluno, não. Eu tento ajudar todo mundo. É geral. Vai. O Lucas colocou seu e-mail aí. Tchau, tchau, Noemi. Lucas colocou seu e-mail aí, filho? Não. Coloca aí para nós ir embora. Depois de você colocar, Wakanda Forever. Onde coloca? No chat. Você tá de celular, não? Tô. Tem 3 pontinhos no celular lá em cima, não tem? Sim. Clica em cima dele, vai sair negócio escrito. O que saiu escrito? Mensagens na chamada. Essa mensagem na chamada. Clique em cima disso aí, você acessou o chat. Ah, eu mandei mensagem aqui, ó. Então, ó, acessou o chat, agora você acessou o chat, você bota seu e-mail. Fechou. Colocou Quando e-mail? que vai ser? Coloquei. Quando que vai ser a próxima aula? Meu caro, sexta-feira nós vamos assistir essa aula de geografia junto lá no CMSP. Se houver necessidade, porque o assunto vai ser o mesmo que a gente discutiu hoje. Se houver necessidade, a gente marca uma próxima aula. Mas eu vou deixar provavelmente para fazer outra aula online dessa, depois que a gente assistir essa aula aí. Tá bom, é porque eu tava em casa e minha internet tava ruim. Tava caindo. Aí eu desci aqui na minha avó agora. Agora vai. É. Arranjar uma namorada com boa internet de firmeza, cara. Vai à noitinha na casa dela. Fechou. Falou, fio. Bye. Aquele Wakanda Forever pra você. Falou. Falou. E tchau.